E aí, Dedé, tá valendo? Eu tenho que começar o podcast assim, senão ele fica chateado. Todo podcast do Follow meu começa assim, aí, Dedé, tá valendo? Pra ele poder ficar feliz. Né? A primeira palavra que eu tenho que falar é Dedé. Não, hoje eu tô aqui com o meu irmão do 027 Podcast, o Daverson. Falei certo, né? Tá certo. Daverson Miller. Ele que é pai de 2 menininhas bonitonas, que eu vi esses dias tomando banho de piscina lá na fotinha que ele postou. Ele se divertia, né? Acho que ele tava brincando mais eram as meninas. Eu não sei se eram as meninas ou se era ele. Ele dava uma cara, sorrisão assim, ó. As meninas zoando lá e tal, com a esposa também, aquela brincadeira toda. Enfim, já percebi que você é um cara bem família, a gente vai conversar sobre isso também. O 027, um projeto de podcast muito legal aqui no estado do Espírito Santo. Ó, canequinha. Podcast sobre empreendedorismo. Você que não viu ainda, nós vamos deixar aqui embaixo desse vídeo. Eu vou botar o link do canal de vocês também aqui embaixo no vídeo. Obrigado. Pra galera poder, né, dar aquela assistência mútua aí, né? Vamos lá pro seu canal também poder ver os seus vídeos que são muito bons. Inclusive, você é especialista em finanças, né? Principalmente ensina pessoas como eu, que são gastadoras, que têm a necessidade de poupar também o seu dinheiro. E que devem fazer isso, tá, pessoal? Deve fazer isso. Isso aí. Então, nós vamos bater um bate-papo aqui bem legal e tal. Eu queria que você se apresentasse, mas não só na sua área profissional, mas também na sua vida pessoal. Trouxesse pra gente aí, mandasse um abraço pra mulher, mandasse um abraço pras crianças. Um abraço, então, pra minha esposa aí, que tá assistindo esse vídeo, com certeza, não tenho dúvidas. É uma pessoa que tem sempre do meu lado. A gente vai fazer 8 anos de casado. 8 anos já, cara? Vamos fazer 8 anos. 8 anos com 2 meninas. Com 2 Quando fizer 12, então... Nossa, já, com certeza vai ter mais uns 3. Gente, eu tenho 10 anos de casado, estou experimentando ainda para ver se eu vou ter o primeiro neném. A gente está tateando assim. Mas é bom. Estamos aqui na expectativa, será que a gente vai? Será que não vai? Vou trocar umas ideias de paternidade com você depois. Eu não tenho dúvida que não vai demorar 3 meses. Aprender algumas coisas, como é que troca uma fralda. Então, eu não sei como é que faz menino. Eu não sei como é que faz menino, mas menina, eu já fiz 2. Olha, então eu não vou trocar ideia com você, não, que eu quero um parceiro para jogar uma bola, gente. Diz, Júnior, que quando você apronta muito na juventude, quando você é mais novo, aí vem menina, né? Então eu vou ganhar um menino, com certeza. Eu era um menino tão tranquilo. Eu não dava trabalho pra ninguém. Aí eu fico pensando... Mamãe fala assim, que quando eu chegava nos cultos lá, que minha mãe é bem religiosa, leva a gente pra igreja e tal, a gente chegava nos cultos lá, me botava sentado e falava assim, fica sentado aí. E eu ficava ali o culto todinho, até acabar. Eu ficava assim, paradinho. Do jeito que eu ficava ali, eu sentava, ficava até o fim do culto e depois eu ia embora pra casa, só quando ela me chamava também. Se ela não falasse nada, eu continuava sentado lá. O culto acabava, as crianças levantavam, começavam a brincar e eu tava lá sentado, esperando a ordem de levanta. Eu era mais obediente que muito cachorro que tem por aí. Que bom, né? Que bom. Sua mãe deve estar feliz por isso. Fica então, feliz, mas certeza. aí eu tenho uma esposa assim que eu posso... Eu não tenho nem palavras, cara, pra dizer... que eu posso contar que ela está comigo em qualquer projeto. É o tipo de pessoa que eu falo assim, eu vou fazer isso. Cara, a gente já teve loja física infantil, a gente já teve loja física de roupa feminina, a gente já teve sorveteria, saiteria, já trabalhei no tradicional, hoje eu presto consultoria para empresas e pessoas físicas, mas ela está sempre ali do meu lado, entende? Quando a gente falou do podcast do 027, ela falou, amor, é o que você quer? Então vai, eu tô aqui, tô com você. Achar uma pessoa que te apoia em todos os momentos, que tá sempre com você ali, te incentivando, te ajudando, te empurrando para frente, né? A melhor coisa que tem. A minha esposa também faz isso. Eu posso contar aqui a história de como nasceu a Inc, que, por exemplo, a Inc foi uma ideia dela. Então, a agência de marketing que a gente tem hoje, que é a nossa principal fonte de renda, nasceu de uma ideia dela, de um projeto do coração dela, que ela falou para mim assim, não, você podia fazer isso que você fez com a gente para outras pessoas. Vou contar a história rapidinho. Ela começou a vender doces, né? Vender doces, balas, ovo de Páscoa, bolo de chocolate, porque ela é muito boa. Modéstas à parte, eu sei que tem muita gente assistindo aqui, modéstas à parte, a minha esposa é a melhor cozinheira que tem aqui nesse estado. Com certeza, se você falar de doce, a minha esposa é a melhor que tem aqui. Ela não faz mais, ainda bem que ela não faz mais, agora é só para mim que ela faz. Agora é só para mim, mas ela é a melhor que tem no que ela faz. Ela é muito boa mesmo. Até porque ela escolhe materiais de qualidade, ela tem um carinho e tem uma história que ela aprendeu a cozinhar com a mãe e aquela coisa toda que envolve o amor, que envolve sentimento no que ela está fazendo. Então, eu acho que isso tudo reflete na qualidade do produto final. Mas, enfim, ela passou um tempo fazendo esses doces para vender e eu não tinha muito network, eu não conhecia muitas pessoas, mas eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, sobre essa questão do Facebook, de anúncio, de não sei o que e tal. E sem contar para ela, eu coloquei R$50 de anúncio
Assim, eu já tinha colocado um pouco de R$10, R$12, Sim, R$11, pingadinho antes, em algumas publicações, até aprender. Mas quando chegou na época da Páscoa, eu coloquei R$50 de anúncio e a gente vendeu R$2.000 e poucos de ovo de Páscoa pra gente que a gente nunca tinha conhecido na vida. Eu falei assim, esse negócio funciona mesmo, né? Mas só que como ela passou na faculdade, começou a fazer pedagogia, aí, enfim, nossa vida deu uma guinada, ela falou assim, Júnior, eu não vou fazer mais esses doces não, vou parar de fazer doce que eu não tenho mais tempo para isso. Mas você podia vender para outras pessoas isso que você fez comigo aqui. E isso foi em 2016, de 2015 para 2016. Que aí foi quando eu comecei a emergir mesmo dentro dos conceitos de marketing digital. Aprendendo com o Érico Rocha, Camila Porto, aprendendo com essa galera aí no começo, sim, depois acompanhando pessoas como hoje. Eu fico zoando, né? Quando eu comecei a seguir, não sei se vocês já ouviram falar, alguém que trabalha com marketing aqui já ouviu falar no Misha Menezes. Quando o cara começa a seguir o Misha Menezes, ele tinha 400, 500 seguidores quando eu comecei a seguir ele. Ele não tinha ninguém. Ele é da onde? O Misha Menezes ele é de BH, mas é um cara muito simpático, assim, explica as coisas bem e tal. E eu me identifiquei muito com ele por conta da simpatia, por conta da forma dele de falar as coisas. Então eu fui lá, comecei a seguir ele, tinha pouquinha gente, tinha aqui umas 500 pessoas só. Hoje em dia o cara já é famoso, vende pra caramba, já tem um monte de troféuzinho lá na parede e eu acompanhei praticamente a história inteira. Então, assim, eu acho muito interessante isso, de você começar alguma coisa e você ter alguém que te apoia, alguém que te dá uma base e que te dá sustentação. A minha esposa também não é diferente. Ela sempre me deu essa sustentação, essa base para que eu conseguisse alcançar novos voos, né? E aproveitando aqui contar história, eu sou bom para contar história. Vai lá, então, tô ouvindo. Eu sou bom para contar histórias. Um ponto de identificação aqui que eu já peguei também, que você já teve uma loja de roupa feminina? Sim. O que aconteceu com a sua loja de roupa? Então, na verdade, a nossa primeira loja foi a Unidunité, moda infantil. Uhum. Na verdade, a minha mulher engravidou da Lara. Ela trabalhava também no CLT, eu e ela, ou melhor, ela e eu trabalhava no tradicional, uhum, e ela engravidou. E uma decisão dos dois, eu digo que foi dos dois porque ela falou e eu também já tinha isso em mente. Ela falou, amor, agora eu não vou trabalhar mais, porque eu tô grávida. Então eu quero cuidar da nossa filha. Uhum. E tipo assim, já era uma coisa que eu iria falar bem próximo dela Casou ter. os pensamentos. Né? Então juntou, assim, a minha ideia era igual a dela e eu tinha um salário bem agradável, bem confortável para a vida que a gente tinha. Você trabalhava em alguma empresa específica? Eu trabalhava no tradicional, eu era gestor de uma empresa e aí eu conseguia manter as contas, né? Com você pode falar qual é a empresa ou é segredo? Não, posso falar. Inclusive, é muito amigo meu. Então manda um abraço. O proprietário da empresa manda um abraço aí para o Marco da Vivenda do Camarão. Olha Ele tem 5 franquias aqui na Grande Vitória atualmente. Vivenda do Camarão. Minha esposa também gosta de comer lá na Vivenda do Camarão. Então também estão convidados. Sou cliente assíduo lá. Mesmo? Quando a gente vai no shopping ali, ela não come em outro lugar não. Ela gosta da Vivenda do Camarão. Amiguíssimo meu. Eu acho que é o macarrão com camarão que ela pede. Tem sim. Mas é legal, gostoso. Então, ele é amiguíssimo meu, posso ligar para ele aqui agora, que vai me atender de uma boa. Eles têm 5 lojas hoje aqui na Grande Vitória, são todas franquia. Eu trabalhei na gestão da empresa, no caso, na parte administrativa. Mas é uma empresa assim que... Eu vou falar a verdade. Veio crescendo, aqui. Né? Veio crescendo. Não, pagou minha faculdade, pagou meu carro. Eu nem sei mais o que pagou para mim. Então, assim, eu estava muito tranquilo. Eu falei, não, amor, se é isso que você quer... faça. Então aí eu já estava tranquilo na empresa, falei, pode fazer. Aí ela saiu da empresa e a gente resolveu trabalhar por conta própria. Ela falou, não, eu não quero... a empreender com roupas infantis primeiro. Isso. Aí ela falou, eu não quero... Aí a loja de roupa feminina veio depois da loja de roupa infantil. Porque aí a gente pegou o capital que a gente tinha e falou, vamos abrir a loja infantil. Abrimos. Com 6 meses, loja física. Com 6 meses, mais ou menos, da loja física aberta, da Unidunité, a gente já conseguiu levantar um capital para abrir a segunda. Só que aí, como ela estava com o neném recém-nascida, Lara, a gente falou, vamos abrir uma loja perto da outra, que aí a gente bota o pessoal para trabalhar, mas você consegue olhar as duas. E não podia abrir uma loja infantil do lado de outra infantil. Uma boa estratégia. Aí a gente foi e colocou uma loja feminina. Aí ficamos assim, com essas 2 lojas. Aí depois veio a minha irmã, me ofereceu uma sorveteria, que minha irmã tinha 2 negócios, um na Serra e um em Vitória. Aí a gente foi e pegou a sorveteria também. Enfim, aí a gente ficou doido. Mas aí você continua com as lojas hoje? Não, atualmente não.
Porque a gente não estava dando conta, na verdade. A gente estava ficando doido. Mas vocês venderam as lojas? Desfizemos das lojas, infelizmente. A gente não estava dando conta, porque era muita coisa. Nessa época que a gente desfez, a minha mulher já não conseguia ficar na loja mais, porque a Lara já estava maior. E aí ela não conseguia ficar na loja e eu não queria largar o meu tradicional. Agora essa questão é muito tênue nessa linha. Porque a gente tem um ditado que fala o seguinte: o que engorda o gado é o olho do dono. Isso aí. Então, quando você tem um negócio que você não consegue dar um foco nele, pelo menos um foco mínimo que seja, uma ida semanal, umas 2 vezes por semana, ou se não está presente com alguém de muita confiança. Isso aí. Se você não consegue fazer isso, o negócio normalmente ele não anda, isso ele aí. não evolui. Assim, eu não vou botar a culpa nos profissionais que trabalhavam com a gente. Não é isso. Mas é isso aí, a ausência. A sua presença é porque existe um campo no empreendedorismo que o seu funcionário nunca vai ter, que são as ideias. Isso aí. Sabe? O seu funcionário ele vai captar as ideias que você tem. Isso aí. E se você não está ali, a ideia não surge. Se você não está ali, as ideias não surgem. Então, as ideias de venda, elas partem do empreendedor. Isso aí. O funcionário que está aqui na ponta da tabela, ele é um executor daquelas ideias. A não ser que você consiga contratar alguém que é muito bom, que seja muito parceiro mesmo de negócio, que fala assim, não, eu vou tratar isso aqui como se fosse meu, eu vou agarrar isso aqui com corpo e alma e tal, e o cara vai lá, abraça, e ele tem ideias, ele constrói as coisas, ele quer fazer aquilo ali crescer. Isso aí. Se você não achar alguém assim, com esse tipo de perfil, ou seja, um empreendedor na CLT, se você não conseguir achar esse quase empreendedor... impossível, né? Se você não conseguir achar esse empreendedor CLT, você não vai conseguir... Isso daí. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, porque a gente... Chegou um momento que ela não podia ficar mais nas lojas, ela não conseguia, porque a Lara não ficava mais, já estava grandinha, não ficava mais dentro do cercadinho, ela queria correr, queria andar, chorava dentro das lojas, não queria ficar mais, era uma criancinha já, tipo um aninho e pouco. Então não queria mais. Então ficou muito difícil. E eu não queria largar o meu tradicional. Falei, não vou largar. Agora que você contou a sua história com a loja, eu vou contar a minha história. Também já tive uma loja de roupa feminina. É mesmo? Não sabia. Olha como o mundo é pequeno. Já tivemos uma loja de roupa feminina, só que a nossa história foi um pouco diferente. A gente começou a loja em julho, né? Eu, a Jo, o Kleberson e a Karen. O Kleberson e a Karen são os meus padrinhos de casamento, são pessoas que a gente ama de coração. É um cara que está sempre pronto a ajudar. O Kleberson é um cara excepcional. As melhores pessoas que já passaram pela minha vida e que permanecem nela é o Kleberson. E um abraço para você, mano. Eu não posso falar do Kleberson não, que chega a embargar. Eu gosto muito do cara. O cara é meu brother mesmo. E aí a gente montou uma loja de roupa junto. E isso aconteceu em julho de 2019. Julho, agosto, novembro. Né? Isso, né? Julho, agosto, novembro. Eu pulei setembro. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro, outubro. Isso aí. Julho, agosto, setembro e outubro. A gente foi vendendo e a gente estava vendendo até numa quantidade legal. A gente fez uma pequena compra aqui nesse meio de 2 meses. Uma pequena compra de roupa, de novas peças de reposição. Você entende como é que funciona? Uma pequena compra de peças de reposição para a mesma estação. Mas quando chegou lá no final de outubro, no início de novembro, a gente falou assim, não, agora nós vamos fazer uma grande compra, que são as peças de verão. E já são as peças que nós vamos vender para a galera do 13º. Sim. O pessoal vai pegar o 13º agora em novembro e dezembro, a gente já vai vender para essa galera. Então agora é a hora da gente pegar todo o dinheiro que a gente faturou, porque a gente não estava botando a mão no dinheiro da loja ainda. Então todo o nosso faturamento agora vai virar roupa. Sim. Para a gente poder montar um estoque maneiro, porque a gente tem a expectativa de chegar no final de dezembro arrebentado e ter vendido tudo e ter arrebentado aqui. Aí nós vamos botar para quebrar. Aí o ano que vem a gente começa bem. Beleza, isso em 2019. A gente fez a compra em novembro. Não, fizemos a compra no finalzinho de agosto para novembro. Quando nós colocamos as coisas na loja, na primeira semana de novembro, a loja foi assaltada. Levaram tudo que tinha na loja. Você tá brincando? Levaram tudo que tinha na loja. Tudo? Tudo. Quando eu falo tudo, eu falo assim, que tinha uns 20 mil de jeans e levaram. Tudo. Levaram as sacolas que a gente tinha feito personalizada para entregar as roupas para as pessoas. A gente tinha sacolinha, o nome da loja era Applause, né? Aplausos em inglês. Tinha as sacolinhas personalizadas, tudo. Levaram tudo, até as sacolinhas personalizadas levaram. Levaram lâmpada de filamento que eu tinha colocado na loja. Tiraram lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas bonitas que tem aquelas... Sim. Aquelas lâmpadazinhas. Parece aquelas lâmpadas velhas, mas que não é. Eu sei. Que são de LED, é um negócio muito bonito. Levaram lâmpada. Só não levaram manequim, eu acho que porque eles não conseguiram levar, bicho. Mas o resto eles levaram tudo da loja. Caramba. Levaram tudo.
Para não dizer que eles levaram tudo, eles deixaram alguns cabides. Como se isso fosse fazer diferença, né? E tinha algumas peças de roupas que ficaram, assim, as peças de roupa, por incrível que pareça, as peças de roupa mais chiques da loja ficou. Eu acho que é porque a pessoa que foi roubar tinha muito mau gosto. Assim. Aí as peças mais chiques da loja, as peças mais chiques da loja ficaram, assim, vestido que a gente tinha comprado eles para vender, né? O preço de compra, eu tô falando. A gente tinha comprado eles a 150, comprado a 200, que a gente estava com expectativa de venda de 400, Sim. vender a 350, né? Esses vestidos acabaram ficando, mas as outras peças levaram quase todas. E aí eu cheguei no final, em novembro, depois de ser acontecido, e eu falei com o Klebs, a gente tem 2 opções. Botamos tudo na ponta do lápis, calculamos tudo. A gente vai gastar 7 mil reais para fechar, porque a gente tinha que pagar a indenização do aluguel, tinha que pagar algumas coisas para poder tirar algumas peças de lá, e algumas coisas e tal. A gente vai gastar 7 mil para fechar, ou a gente gasta mais uns 20 por aí para poder abrir de novo. Mas assim, 20 para poder abrir igual a gente estava no início. Não para abrir na pancada que a gente estava pensando para novembro e dezembro. Eu falei, mano, o que a gente faz? Ele, cara, por mim a gente fecha. Eu falei, então beleza, então vamos fechar. Vamos fechar, e nós fechamos a loja. O que sobrou lá nós vendemos. Mas Deus foi muito bom com a gente não saiu da loja devendo nada, a gente conseguiu pagar todas as contas. Caramba. Fizemos um brechó com as roupas que sobraram e consegui vender tudo. Imagina a loja toda montada, toda perfeita. Nossa loja estava muito, muito, muito legal, assim. Eu até hoje gosto dessas metais pretos, assim, essas coisas assim. Eu gosto disso, desses metaizinhos pretos, essas coisas assim. A nossa loja era toda assim. Eram as paredes brancas e os negocinhos tudo de metal, assim, pretinho. Sabe? Então as araras eram fixas na parede, elas meio que eram as grades, não sei se você... Grades desse estilo aqui, ó. Faziam assim, a gente pegava o cabide por aqui, enfeiava os cabides, só que elas estavam horizontal assim na parede. Sim. De fora a fora a gente ia enfiando os cabides, ia colocando ali. Só que em vez de ser pequenininho assim, era um caixotão assim, que eu tinha feito de ferro. Tinha mandado fazer num ferro pretinho assim, bonito. A loja era muito bonita, muito chique a loja. Mas, infelizmente, aconteceu isso daí, aconteceu essa tragédia. Mas que para mim foi uma coisa boa, porque ela me posicionou, porque com o dinheiro que a gente investiu na loja já era dinheiro da Inc, porque o Clebson também era meu parceiro na Inc. Né? O Clebson é quem faz os sites, todos os sites que passam pela Inc são feitos por ele. Né? Eu não entendo nada de site, eu só vendo. Eu vendo, quem faz é o Clebson. Então, nessa nossa parceria, a gente tinha um dinheirinho na conta da Inc que a gente usou para poder fazer a loja. Aí a Inc patrocinava a loja. Aí a gente perdeu o dinheiro da loja e tal, mas não perdemos dinheiro, né? A gente perdeu o dinheiro da Inc. Sim. Assim, ficou uma coisa meio que embolada, mas funcionou, fluiu. O que importa é que nós fechamos a loja, mas Deus ele proveu meios para a gente poder subsistir. Aí a Inc fortaleceu com o estudo, disso tudo aí eu saí com uma parceria muito forte com o Thiago da Asi Cosméticos, eu comecei a me dedicar mais a isso, a essa parceria dele, que hoje é o meu principal cliente na área de marketing. Inclusive, é um dos principais parceiros desse espaço que você está vendo aqui de podcast. Então, a partir disso tudo aí, Deus foi fazendo as coisas, a gente foi evoluindo. E foi a Inc saiu desse momento de crise Sim. muito mais fortalecida do que a gente entrou nele. E assim a gente vem vindo aí, 2020, 2021, e agora entrando aí em 2022 agora. Sempre na crescente, sempre Mas agora já está com o pé firme. Direito também, né, Júnior? Você está entrando no ano... Na questão do marketing, assim, a Inc ela é autossuficiente, ela consegue funcionar tranquilo e tal. Depende muito de mim e da Jo. Sem a Jo nada funciona, sem eu também não funciona. Mas é aquilo que a gente estava falando antes, né? Uma empresa só funciona com o olho do dono. Né? O gado só engorda com o olho do dono. Então, se a gente sair, botar alguém para fazer tudo e tal, não vai fluir da mesma forma. Não tem como. E na sua área de finanças, como é que funciona lá? Sua esposa também está junto com você na área de finanças, que você faz as consultorias, aquela coisa toda. Inclusive, você é consultor de finanças, Sim, né? eu sou consultor financeiro. Eu comecei assim... Quando a minha esposa, ela sempre me apoia. Então, assim, na área de consultoria, ela também me apoia. Mas eu comecei assim, eu comecei estudando eu comecei a estudar sobre finanças, investimentos, gestão. Eu já trabalhava na área de gestão, então de gestão eu já entendia. Eu precisava entender um pouquinho mais. Fez algum curso superior, né? Eu sou formado em administração. Eu fiz psicologia também, mas não cheguei... Psicologia? Mas não cheguei a formar, não. Fiz 5 períodos de psicologia, 2 anos e meio. Então eu sou meio psicólogo. Literalmente, né? Porque é 5 anos para formar, não é? Isso psicólogo. Aí, fiz 2 anos e meio, então sou meio psicólogo. Não sei, me perdoem, psicólogos, se eu estou falando alguma coisa equivocada, mas eu não
considero. O conhecimento adquirido já era. Isso daí. Tá entranhado. Mas assim, formado mesmo, graduado em administração, né? E trabalhei na área de gestão por muito tempo. Então, a área de gestão eu já entendia e queria entender um pouco mais sobre investimento, né? E comecei a estudar sobre investimento. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, comecei a adquirir conhecimento. Com esses conhecimentos, comecei a praticar e comecei a observar que amigos, parentes, colegas começaram a me ter como referência. Começaram a falar, Davidson, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? E começaram a me perguntar sobre gestão financeira ou investimento. Aí eu observei que, peraí, se essas pessoas que estão próximas a mim estão me vendo como referência, pode ser que quem não esteja tão próximo também me tenha como referência. Aí eu comecei a me expor na internet. Isso tem pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. E teve resultado, assim? Então, no início, não. No início foi bem assim, uma crescente mesmo. E com o tempo eu acho que a gente vai conquistando espaço, né? Eu tinha, exemplo, eu nem usava Instagram, por exemplo. Eu era muito apagado das redes sociais. Eu achava ridículo, desculpem aí quem também está na internet, que agora eu também estou, mas eu achava ridículo você postar tudo que fazia, falar tudo que... Mas hoje, quem está na internet, hoje eu me considero meio que quase 100% na internet. Hoje eu sei que aquilo faz a diferença. Até mesmo um momento de diversão gera um engajamento para você na internet. Exato. Entendeu? Então, hoje eu estou na piscina... Eu abri aqui falando da fotinha lá sua na piscina com as crianças e tal. Então, hoje eu sei que isso faz a diferença para quem usa a internet para isso, né? Mas eu achava muito... sem noção, a pessoa que ficava fazendo isso, né? E hoje eu vejo com outros olhos. E você, assim, no começo não sentia muito retorno, mas aí depois foi chegando esse isso, retorno, com o tempo eu fui olhando... Com o tempo você foi lançando as coisas e o número chegando. de seguidores foi aumentando. Hoje eu nem sei quanto que eu tenho, mas passa de 2.000 seguidores. Não é muita coisa, mas para quem não tinha nada, eu não tinha nem Instagram. Para quem começou do zero absoluto. Esse podcast está sensacional. Mas a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Você que precisando fazer um evento na sua igreja e está precisando de camisas personalizadas, ou você quer montar os uniformes dos seus funcionários e precisa de uma pessoa que faça a personalização que você precisa para o seu negócio ficar do jeitinho que você sempre sonhou, então você precisa da M1 Confecções. A M1 Confecções tem o melhor produto com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para os uniformes da sua empresa ou do seu evento. Então, para você saber mais sobre a M1 Confecções, você vai ligar para o número 27 99631 5436 27 99631 5436 e nós vamos te ajudar com tudo o que você precisa. Então agora você continua se deliciando com esse belo podcast. Né? E isso foi acontecendo. E até porque você também não quer ser blogueiro, você quer que as pessoas que te sigam lá sejam pessoas interessadas no seu serviço. Isso aí. Você quer vender um serviço. Meu objetivo, na verdade, é gerar conhecimento para quem não tem conhecimento sobre essa área. Exato. Entendeu? Gerar uma clareza para ela poder saber o que ela vai procurar você, ela vai saber o que ela vai encontrar em você. Isso daí. Então, assim, quando a parceria que eu tenho com o César no 027, foi a partir daí. Ele tinha uma franquia, né? De uma saiteria e ele me chamou para fazer a gestão dessa empresa. A gente era um amigo de longa data, mas que não tinha contato nenhum mais, só rede social. Ele me seguia, eu seguia ele, mas a gente não tinha vínculo mais, muitos anos. Aí a gente sentou para eu fazer consultoria. A conversa começou em uma consultoria. E eu fui fazendo consultorias, e a gente surgiu a ideia do 027. Então, assim, a partir daí que eu comecei a estar mais na internet, começaram a aparecer outros clientes, pessoas físicas. Eu tenho clientes na carteira que são pessoas físicas, pessoas que não sabem administrar o próprio dinheiro. Porque tem gente que fala... Pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Você atende os dois Sim, públicos, porque tem né? gente, Júnior, que... Por exemplo, se eu quisesse botar a Ink na mão do Davidson, para ele poder mexer aqui para mim e trabalhar para mim. E também botar o Nelson Júnior, pessoa física, que você cuidaria das duas contas como se fossem coisas diferentes. Como são, realmente, coisas diferentes. Na verdade, eu não faço para a pessoa. Exemplo, tem muita gente que me fala, Davidson, você gera a minha carteira de investimento? Não, eu te ensino como que faz. Você vai me orientar, você vai, por exemplo, você pode até abrir a minha carteira junto comigo, olhar junto comigo o que eu estou fazendo, mas você vai me dar direcionamentos. Isso aí, igual a empresa, digamos, na pessoa jurídica, eu sento na sua empresa, olho os seus números,
e falo a minha visão sobre aqueles números que eu estou vendo. Entendeu? Então é mais ou menos nessa linha. Mas eu não chego e falo, vamos fazer assim, agora eu vou trabalhar com você a partir de agora. Aí a gente vai fazer isso, isso. Não. Entendeu? Eu só vou direcionando. Agora vem uma pergunta capciosa. Você gostava das matérias de contabilidade na escola? Cara, então, na administração? Por incrível que pareça, na época de ensino secular, assim, fundamental e médio, eu não era muito fã de números. Não era. Eu sempre gostei, pelo menos eu me considero muito bom em português, né? Sempre gostei muito da área, assim, de português, de sociologia, na época existia, mais nem humanas, sei se existe, nem sei se existe ainda sociologia, matéria de sociologia. Tem sim. Então eu não era muito voltado para a área de números. Quando eu entrei na faculdade, no ensino superior, que aí foi um despertar. Peraí, eu gosto de número. Eu enxergava de outra maneira. Não, mas eu gosto disso aqui. Eu gosto de sentar, olhar o número e saber. Porque quando você. Entendeu por que ele está ali. E saber o melhor de tudo. Aí deixa eu repetir a pergunta. Você gostava de contabilidade na época do curso de administração? Sim, no ensino superior, sim. Professor Wellington, um abraço aí, ó. Deu aula para mim. Um branquinho, meio gordinho? Eu não acho que ele é gordo, não. Ele era forte. Ele dava aula na UFES também? Não sei. Ele era funcionário da Águia Branca. Então não era esse, não. Porque eu formei em ciências contábeis, você sabia disso? É mesmo? Eu não sabia. Aí, então tamo junto. Tá vendo? Tô só fechando, fechando aqui, ó. Tô só fechando as chaves aqui, entendeu? Próximo. Eu me formei em ciências contábeis pela UFES em 2010. 2010 para 2011. Olha que legal. Tem tempo já, né? Pois é. Tá ficando velho mesmo. Não, aí, ó. Dedé acho que nem era nascido. Não, o Dedé já era nascido, com certeza. Então, aí assim, eu fui olhando que eu gostava de olhar e saber o que era aquilo e saber como solucionar aquele problema. Você olhar para os números e saber como fazer para melhorar aquilo dali é muito bom, entende? Então, isso foi me despertando um interesse na área de gestão, tanto física quanto jurídica, e também na área de investimento, que aí é uma área que eu amo demais. Agora vamos fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido ela. O que você faria para alguém, o que você falaria de primeira, assim, de cara, para alguém que é completamente descontrolado com as suas finanças? Alguém que não guarda nada, alguém que gasta e que não sabe nem como começar as coisas. O que você fala para ele de cara, assim, isso aqui? Bom, o primeiro passo é ela botar tudo no papel. Então, se você não sabe nada sobre gestão financeira, sobre a sua vida pessoal. Você nunca pegou ninguém que não conseguia botar no papel também, não? O cara tava tão perdido que nem no papel ele consegue botar na verdade, ele só consegue botar, tipo assim, o grosso. A pessoa, ela sabe, só que ela não percebe. Eu já teve cliente que sentou na mesa comigo e eu falei, primeiro passo, o que você já sabe de gestão? Nada. Então, vem cá, bota tudo que você ganha e tudo que você gasta aqui, agora, no papel. Obviamente que tem gastos que são variáveis, que não tem como ser um valor exato. Então, você vai botar um valor aproximado. Você não sabe quanto que vem a sua conta de energia do mês que vem, mas você sabe aproximadamente. Exato. Né? O supermercado, você não sabe o valor exato que você vai gastar, mas você sabe um valor aproximado. Né? Então, bota o supermercado está ficando complexo. Está ficando um pouquinho mais difícil. Mas, enfim, aí tem gente que fala, gente, mas eu gasto muito mais do que eu ganho. Você encontrou o problema. Só que aí agora uma pergunta que eles fazem muito, os clientes. Como eu vou fazer para gastar menos do que eu ganho? Um problema gigante que eu tive que enfrentar na minha vida pessoal. Você diminuir o seu custo de vida para você se enquadrar com os seus ganhos mensais. Isso é muito difícil, Júnior. É muito fácil falar aqui no microfone. Você, vou diminuir o meu custo de vida porque eu ganho... Vou dar um exemplo. Eu ganho 3 mil e eu estou gastando 4. Eu preciso gastar 2.500, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cortar isso, eu vou ter que mudar de endereço, porque tem gente que precisa de mudar de endereço, porque não aguenta pagar o aluguel daquela região de tal, não aguenta IPTU, eu tenho um cliente em Jardim Camburi, eu não vou citar o nome porque seria antiético, mas eu falei, cara, você não pode morar aqui. Olha os números. Você não tem, se você ganha isso, você não ganha mais nada, lugar nenhum, não tem faturamento, não tem. Então você tem que sair daqui, cara. O seu custo de vida é altíssimo porque você quer morar num lugar onde não compete, o seu dinheiro não paga isso aqui. Entende? Então é muito difícil as pessoas aceitarem. Aí nós vamos entrar numa linha que é muito mais psicológica do que financeira, né? Isso. Que é na linha... Aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, a gente sabe que as redes sociais são algo muito bom. É algo muito bom, as interações sociais são algo fenomenal. Mas elas geram em nós um ponto de comparação muito pesado.
onde eu comparo a minha vida com a sua. E eu sei que você ganha uma coisa parecida do que eu ganho. E eu comparo a minha vida com a sua. Então, se você está vivendo uma coisa melhor do que eu e você ganha a mesma coisa que eu acho que eu posso chegar no mesmo lugar que você está. Isso aí. E que eu tenho que chegar de qualquer jeito. Mas eu não sei se você está metendo o dedo no cartão de crédito e está fazendo faturas enormes e está dando voltas e voltas. Mas o meu ponto de comparação está sendo em você, porque você ganha mais ou menos a mesma coisa que eu. Às vezes um colega de serviço, às vezes alguém próximo da sua família, que você sabe mais ou menos a faixa de receita, faixa de renda daquela pessoa, né? Porque a gente tem como estimar isso, né? Dos colegas nossos, a gente sabe, fulano de tal trabalha em tal lugar, então deve ganhar mais ou menos tanto. Você imagina. A gente sabe mais ou menos como é que funciona. Então, aí a gente olha isso, a gente quer, psicologicamente, eu não quero sair por baixo. Não, porque se ele ganha a mesma coisa que eu e tem um iPhone, eu vou comprar um iPhone também. Vou parcelar aqui o meu aqui em 4 vezes de R$2.000. Isso Vou parcelar em 4 vezes de R$2.000, mas você ganha quanto? No final, eu ganho 3.000. Porque você vai pagar 4 de R$2.000 no telefone, velho. Não faz sentido. Não, mas é sério isso. Sério, vou pagar porque eu preciso. Precisa por quê? Eu preciso porque o meu colega tem. Não é um bom porquê. Isso aí. Esse daí não é um bom porquê. Aí, assim, a gente começa a conversar, a gente começa a fazer esse link das finanças, da forma que a gente organiza as nossas finanças, com a forma que nós nos entendemos como pessoa e como nós agimos psicologicamente falando, né? Sim, é importante. Essa questão da rede social e do ponto de comparação é uma coisa que eu converso muito com a Ju lá em casa, lá, aquela pedagoga, o pessoal que é de pedagogia também adora um debate filosófico, assim, né? É bom. Então a gente conversa muito sobre isso. Montanquier, acho que é o nome do ator que eu vi, um autor que eu vi, que fala a respeito disso, desse ponto de comparação. O cara é de 1300 e alguma coisa, escreveu sobre isso, sobre pontos de comparação. Então, eu sou bem polêmico em alguns pontos. Você citou uma coisa aí que tocou bem em mim aqui, a respeito do cartão de crédito. Uhum. Acredite, eu não utilizo Bom, nenhum tipo de crédito. queria eu não precisar de utilizar. Mas sabe o que foi preciso? Um choque de realidade. Eu precisei me readaptar a uma nova realidade. Na época, eu tinha saído do emprego, do meu tradicional, pedi conta na época, é uma outra história, para sair da empresa, para eu assumir as lojas que estava assim, eu estava vendo, cair. E minha mulher não conseguia ficar, então eu tinha que... Tinha que escolher. Tinha que escolher, ou isso ou aquilo. Aí fui. Só que eu tenho certeza que quando eu decidi já era tarde demais. Então eu tive que viver uma nova realidade, que eu não tinha mais loja, não tinha mais emprego, não tinha mais nada. Eu ia começar do zero. Aí eu comecei do zero assim. Não foi do zero especificamente. Eu peguei a única coisa que eu tinha ainda, que era a sorveteria, e juntei com a minha irmã, que tinha uma lanchonete. Aí a gente virou uma loja só, sorveteria e lanchonete ao mesmo tempo, né, em sociedade. Mas eu vi o meu faturamento de pessoa física assim, despencar. Então eu tive que me readaptar. Estava acostumado com a realidade de vida de X reais, agora perdeu 50% da receita. Ou muito mais de 50%. Então, assim, eu tive que me readaptar. Aí eu falei, não, se é preciso se readaptar, vamos se readaptar da forma correta, do jeito que eu imagino que tem que ser. Vamos fazer desse jeito. E a gente começou, a partir daquele momento, viver de uma maneira totalmente diferente. Então, hoje eu falo que... Hoje eu consigo... tenho dinheiro, eu faço. Se eu não tenho... Não faço. Não faço, porque não é meu... Outra coisa que eu faço, investimento é primordial. Primeiro o investimento, depois paga a conta e depois o que sobra, porque a maioria das pessoas fazem o quê? Primeiro eu pago as contas. O que sobra eu gasto alguma coisa aqui, vou no shopping, faço isso aqui, pago os cartões e se sobrar eu invisto. Na minha visão está errado. Primeiro investe, depois paga as contas e se sobrar você vai no shopping. Se sobrar você compra uma roupa nova. Entende? Porque a pessoa pensa, mas e se não sobrar? Se não sobrar, Davidson? Se não sobrar, não compra. Se não sobrar, não vai no shopping. Se não sobrar, eu tenho um cartão aqui bom, um cartão black. A ideia é essa, não use o cartão. Não estou pregando aqui uma mensagem negativa. Não, mas eu te entendo, eu também já tive. Porque tem muita gente que sabe... por causa de cartão de crédito, eu sei como mas tem gente que sabe usar. Hoje eu falaria assim, hoje eu sei usar cartão. E eu conheço pessoas que sabem usar um cartão de crédito. Mas se você não sabe usar, para quem está ouvindo a gente, não utilize. Porque uma hora vai dar ruim. Né? Hoje no cartão eu uso muito por conta do Facebook, né? Do Facebook Ads, do Google Ads também. Eu boto tudo no cartão.
Aí então, hoje eles cobram existem, as faturas tudo ali. Existem algumas Para mim é mais prático do que ficar emitindo boleto, pagando, esperando 3 dias para compensar. Sim. Aí depois eles disponibilizam o saldo e eu já perdi dinheiro no boleto também com eles, então parei de fazer. Eu perdi no Google, eu perdi 250. Nossa. O cliente pagou e o boleto não foi para lugar nenhum. Não compensou. Não compensou e eles falavam que não e eu falava que sim, mostrava o comprovante e o cliente pagou na boca do caixa. Normal, o boleto tá pago. Sim. Mas não fluiu. Aí eu tive que botar os 250. Depois disso aí eu nunca mais fiz. Deixa cair no meu cartão. Deixa cair no meu cartão. Então, aí, cara, basicamente é isso. Eu comecei e hoje, assim, tende a crescer ainda mais. Só que o meu objetivo principal é levar conhecimento para quem não tem conhecimento. Às vezes, o que você sabe, você pensa que é pouco. Mas é muito para quem não sabe nada. Entende? Então, a princípio eu pensava, mas eu sei pouco, como que eu vou ensinar alguém uma coisa que eu sei tão pouco? Não, mas o pouco que eu sei pode ser muito para alguém. Então eu comecei a ensinar o pouco que eu sabia. Ninguém tem pleno conhecimento em todas as áreas, né? Impossível. Ninguém tem pleno conhecimento em todas as áreas. Então, numa área que às vezes a pessoa não tem um interesse, ela acaba não tendo conhecimento. Aí aquilo dali atrapalha ela. Porque aí nós vamos entrar num outro debate aqui que eu acho que é legal também. Eu sou totalmente, amplamente, completamente favorável a gente começar a ensinar empreendedorismo e finanças nas escolas. Nossa, então você está falando nas a minha escolas, língua. Assim, de pequenininha, criança lá, tá lá no prezinho, lá, beleza, vamos fazer a moedinha da sala aqui. Isso aí. E vocês vão aprender matemática com a moedinha da sala. Aí vem um outro menininho lá da sala lá, faz um desenho, vende o desenho dele, é o quadro que ele pintou, vende o quadrinho dele lá pela moeda da sala, quem quiser pagar mais compra. Super concordo. E mostra como é que funciona uma loja, como é que funciona o capitalismo, a compra, a venda das coisas, como é que é. Daqui a pouquinho aquelas criancinhas estão pegando aquele dinheiro que era para ser só dentro da sala ali de aula ali, estão tentando até comprar coisas na padaria. Não duvido. Ô, Júnior, vai ser interessante, porque as crianças vão aprender o valor. Aí eu falo assim, poxa, mas lá na sala esse dinheiro aqui tem valor, porque aqui fora não tá valendo nada. Aí. Pô, eu saí com dinheiro cheio de dinheiro na mochila, mas aqui fora não tô conseguindo comprar nada. Fui na padaria, o tio não me deu nem uma bala. só tem valor aqui dentro da sala. Aí você explica como é que funciona finanças, né? Porque a questão do papel moeda, essa história toda, das cruzadas, você consegue explicar tudo isso, mas aí quando a criança estiver mais velhinha, né? Vou ensinar cruzada pro nenenzinho, né? Mas vamos falar sobre as cruzadas, quando ele chegar lá na frente, lá, como é que surgiu o papel moeda, para que ele servia, como ele era utilizado. Sim. É a parada. Inclusive a evolução do dinheiro que a gente pode... Tem que ser ensinado nas escolas. Então, eu acredito... Eu sou cria da Fundação Bradesco. Você conhece a escola? Sim. Então, a minha infância e juventude eu passei nessa escola, Fundação Bradesco. Lá na Fundação Bradesco eu tinha uma matéria de administração. Matéria de administração, professor Maurício, um cabecinha branca, gente boa, gente da melhor qualidade, aquele professor. E ele que descobriu uma coisa em mim que eu nunca tinha descoberto. Ele falou para mim assim, Júnior, eu não sei o que você vai ser no futuro, mas com certeza você vai usar a fala. Porque você é bom para falar as coisas, para explicar as coisas. Às vezes você nem sabe o que você está falando, não. Mas você fala direitinho. Você fala bonitinho. Inclusive, eu tenho uma história muito legal. Tá até rindo ali, que eu já contei essa aqui em outro podcast, mas vou contar de novo porque é legal. Eu fui apresentar uma matéria de informática uma vez, que eu fiz uma matéria de informática na UFS, né, na época do curso de contábeis. Aí eu fui apresentar o material lá. E eu tô lá explicando sobre ERP, sobre... Just in time, não sei o que, parará, e as plataformas, e parará, expliquei tudo, usei o quadro, pincel, pintei o quadro, a PowerPoint e tal, aquela coisa toda. Aí o professor perguntou a turma, e aí, vocês gostaram da apresentação do Nelson e tal? Todo mundo, gostei, tá, não sei o que, tá bom. Aí ele olhou pra mim assim, ó, eu quero falar uma coisa aqui pra turma e pra você também. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você falou. Você falou um monte de coisa aqui aleatória, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Você mandou um monte de coisa aleatória aqui. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você está falando. Nada. Sabe o que é nada? Você não sabe nada do que você está falando. Mas você falou tão bem que você até me convenceu. Que então, massa. Você vai ser aprovado. Você foi tão seguro, tão firme, que eu estou até com dúvida agora se eu estou sabendo mesmo ou não. Agora que ele que ficou com dúvida. Ele falou assim, não, você falou tão firme, tão seguro, que eu estou até com dúvida agora se eu estou sabendo realmente ou não. Então, tá tudo certo, fechou. Aí todo mundo começou a rir, foi uma piada, foi motivo de gozação. Até hoje, o Kleberson, que também era meu colega de turma na faculdade, até hoje ele zoou também com esse negócio. Então, mas é basicamente isso. A pessoa tem que ter segurança do que está falando também. Né? Quando você vai... Ainda aí, mais assim, a gente que usa fala.
Na minha escola, na Fundação Bradesco, meu professor de administração já falou que eu tinha essa habilidade. Ele constatou essa habilidade lá atrás. Talvez se a gente pegasse professores de empreendedorismo, e era aí que eu queria chegar com essa história toda. Talvez se a gente chegasse professores de empreendedorismo, com formações em administração, formação em contabilidade, que chegassem nas escolas, nos ensinos fundamentais e médios, e ensinassem para os alunos, talvez a gente achava um aluno lá dentro com grandes habilidades empreendedoras, a gente pudesse desenvolver isso neles. Sim. Desenvolver neles a ponto de que eles saiam de lá, se tornem grandes empreendedores e geradores de riqueza para a sociedade. Sim. Que aí volta e ele pode empregar os colegas dele que estão ali no curso, ele pode gerar riqueza para as pessoas que estão ali ao redor dele. Eu digo então, que... assim, talvez a gente privar as crianças disso seja privar a sociedade de bons empreendedores no futuro. Sim. Eu já disse isso nas minhas redes sociais, que as crianças, os adolescentes, eles tinham que sair do ensino médio, pelo menos, com algumas formações que atualmente não têm, que é conhecimento em empreendedorismo, conhecimento em gestão financeira e investimento, conhecimento em política. O pessoal sai do ensino médio, não sabe o que é, não quer entrar no âmbito em si de partido, discussões filosóficas. Não. Você quer entrar no âmbito de estrutura política. Estrutura legislativo, política, judiciário, isso aí. O que é o saber o que é cada legislativo, um. judiciário, executivo? Isso. O que faz um presidente da República? Os três poderes, onde é que entra o poder do Ministério Público? Isso. Então, eles não sabem. Você pergunta para um jovem de 17, 16 anos, que já formou, eu acho que nessa idade já formou ensino médio, 16 anos. E aí, André? 17? 18 anos, né, que forma, né, André? 17, 18 anos forma. E a pessoa não sabe como é que funciona uma estrutura política do país, né? Não sabe o que é o capitalismo, sabe de ouvir falar na internet aí, tem muita gente que fala baboseira, mas não conhece nunca viu um vídeo do Olavo. Pois é. Então, assim, essas pessoas têm que... Esses adolescentes, eu acredito que o resultado vai ser mudado quando isso começar a ser ensinado nas escolas, no ensino secular. Sabe? O adolescente sair de lá sabendo o que é uma gestão financeira, saber que ele não pode gastar 100% do que ele ganha. Ou melhor, as pessoas não gastam 100%, elas gastam 120% do que ganha. Ela ganha 2 mil e gasta 3. Agora, se você fosse botar um percentual, o máximo que a pessoa pode chegar assim de gasto daquilo que ele ganha. Eu diria assim... Se você fosse... Assim, não vou dizer o percentual ideal, porque o percentual ideal ele vê com o mínimo possível. O ideal mesmo Vou dizer assim, para você ficar tranquilo, falar assim, ó, Júnior, se a pessoa tiver pelo menos assim, eu já começo a ter uma luz de esperança para ela. Para ver se eu tenho essa luz de esperança ou não. O ideal mesmo, Júnior, seria 70% do que ganha. 70%? Então... Só que o ideal é muito difícil, né, de conseguir. A gente sabe. Ideal, não. Não, é muito difícil. Hoje pode contar nos dedos uma pessoa que vive no ideal, que é 70%. Ah, não, eu gasto 70% do que eu ganho. Aí com 30%, 10% para isso, para aquilo outro. Aí beleza, você está dentro do ideal. Mas a gente sabe que é muito difícil. Então viva com no máximo, 85% do que você ganha. Tem que sobrar, cara. Aí começou a chegar perto de mim. Cara, 85% mesmo, assim. Acho que não tem como espremer mais do que isso, Júnior. Eu não posso falar 90%, que está espremido demais. Mas 85% já está aceitável. Né? 85% do que você ganha já está aceitável, porque 15% você separa, digamos, 5% para uma construção de uma reserva de emergência que a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem. E isso não sou eu que estou falando, são dados científicos que comprovam essa informação. Brasileiro, se ele tropeçar ali e tiver que comprar um remédio, tem que passar o cartão de crédito. Não tem, vai pagar no cartão. Isso aí, porque não construiu uma reserva de emergência. Então, uns 5% para uma construção de reserva de emergência e 10% para investimento para o seu eu de amanhã, porque o seu eu de amanhã vai existir. Não ele amanhã vai ser velho. pertence... Ele vai ser mais velho que hoje, com certeza. Não vai ter a força que tem hoje, a mentalidade que tem hoje. Aí, o que as pessoas esperam? Se aposentar pelo INSS. É outro ponto polêmico que eu acredito que dentro de... Não quero ser tão polêmico aqui. Que eu acredito que dentro de... Mas dentro de alguns anos o INSS vai falir, a gente pode se preparar. Você concorda comigo, então? Contabilmente falando... Os números não batem. É um instituto falido. É um instituto falido. Então, daqui a um tempo... Ou a gente vai começar a pegar muito dinheiro de imposto e distribuir para o INSS para a gente poder conseguir bancar o INSS. Ou não vai funcionar mais. Ou ele não vai funcionar mais, isso. exatamente. Então, assim, e as pessoas falam, mas isso vai demorar muito para acontecer. Cara, não conte com isso, porque isso pode ser mais próximo do que você imagina.
Não, e não é só o INSS, não, é qualquer instituto, inclusive nas previdências públicas Privada. também, né? Na área pública. Sim. Na área pública que eu digo um funcionário público que vai se aposentar aí, aqui no estado, eu acho que é IPA-JM. Sim. Também é um instituto que está falido. Precisa de aportes mensais ali para poder se subsistir. Sim. Porque só com a contribuição das pessoas que estão na ativa não paga o salário das pessoas que estão aposentadas. Na verdade, não era nem para ser essa conta, né? Sim. A conta era para ser assim, o salário que eu paguei, os descontos que eu tive durante toda a minha vida profissional, agora servem para pagar a minha aposentadoria. Sim. Mas já não tem mais esse dinheiro guardado. Já não é. E já está assim, o dinheiro do pessoal que está na ativa... Tá pagando. Não paga, não consegue pagar o dinheiro do pessoal que está na reserva. Não, mas eles Mesmo tiram, assim, eles têm que ter aportes financeiros para poder conseguir pagar o do pessoal que já está aposentado. E assim, eu sou tão contra a Previdência que eu não concordo nem... Desculpa aí os bancos e as empresas que trabalham com a previdência privada, que tem muitas empresas boas, mas nem com as previdências privadas. Eu acredito em outro tipo de segurança. Né? Assim, aí a gente vai ter que entrar num tema muito polêmico, que a gente precisa educar o brasileiro para poder viver uma realidade nova, né? Eu não posso chegar... eu entendo o que você está falando, concordo 100% com o que você está falando, mas eu entendo a dificuldade de colocar isso na prática, porque se eu chegar para o brasileiro hoje e falar assim, olha, você vai ficar sem aposentadoria, você tem que juntar dinheiro. Ele não vai saber fazer isso porque ele nunca teve uma cultura de juntar dinheiro. Assim. Até porque, aí nós vamos para um lado histórico, né? A gente viveu por muitos anos, uma época de altas inflações, onde você tinha inflação de 20% ao mês, 30% num mês. Chegou a bater 50 e poucos por cento, chegou num mês, na época do Cruzeiro. Então, você tem umas pessoas que estão vivendo hoje que passaram por momentos de hiperinflação. E o que aquele momento de hiperinflação ensinou a ele? Pegue o seu dinheiro e gaste o quanto antes. Porque amanhã ele já não está valendo a mesma coisa mais. Vale menos. Amanhã ele já não vale a mesma coisa mais. Então, você tem uma pessoa que viveu desde a infância dela, a juventude, até a meia-idade dela, tipo assim, a maturidade dela com 40 anos, ouvindo que ela precisava gastar o dinheiro dela inteiro, porque senão aquilo dali não ia... que o dinheiro dela ia acabar no outro dia. Sim. Só que aí chega num certo momento, quando ela faz 40 anos, que entra o plano real. Aí depois do plano real a gente começa a ter uma certa estabilidade. Aí com 40 anos eu vou ter que ensinar o cara que agora ele pode guardar dinheiro. O beabá. Eu vou ter que ensinar a ele que ele pode guardar dinheiro agora. Então ele não vai aprender isso agora. Então essas pessoas que têm hoje 50, 60 anos, ou as pessoas que têm 30 e poucos anos, são pessoas que estão com uma condição mental que ainda estão apegadas eu peguei o dinheiro, eu gasto ele porque amanhã ele já não vale mais a mesma coisa. Sim. Por mais que ele já não pense assim, mas ele ainda tem isso dentro de si. Sim. Porque é uma cultura arraigada, né? Que a gente chama, dentro do psicológico dele, você que quase psicólogo, meio psicólogo, dentro desse psicológico dele, ele tem essa cultura arraigada. Mas só que as pessoas que estão vindo mais novas, os mais jovens, por exemplo, eu acho que André não pegou um cruzeiro na mão. Dedé só pegou o plano real. Então, ele já pode ter pego uma nota de R$1. Ele pode ter pego uma nota de R$1 na mão quando era pequeno. Não pegou também? Nota de papel, cêdula? Cédula de R$1? Aí nunca pegou uma cédula de R$1 e quer falar comigo. Respeita, né? Respeita, pai. Nunca pegou uma moedinha de 5 centavos, de 1 centavo. Nunca pegou uma moeda de 5 centavos e comprou 3 balas? Me respeita. Mas é tipo isso. Então, aí você pega lá atrás, essas pessoas mais jovens de hoje em dia, talvez da idade do André para trás, assim... Se você pegar essas pessoas mais jovens e conseguir instruí-las, talvez lá na frente a gente provoque essa mudança que você está falando, que a gente não dependa mais da Previdência Social, Sim. que a gente não dependa mais de uma aposentadoria de outros formatos, mas que a gente consiga juntar dinheiro para poder construir um amanhã. Então, eu não discordo do que você disse, mas eu concordo em partes. Eu acho que para a gente conseguir fazer isso mudar, para quem está na biqueira agora, para quem está com 30 e poucos, 40 anos, vai ser mais difícil. Mas para a galera que está mais para trás, talvez a gente consiga. Sim. Implementar Só que a educação bem... financeira tem que ser o tempo todo atualizada. Porque, exemplo, hoje não é só, igual você falou, guardar dinheiro. Não é só guardar, é onde. Porque se você aplica dinheiro na poupança, que está te rendendo 0,5 ao mês... Não, você está perdendo dinheiro da inflação. Você está perdendo. Entendo. A taxa Selic praticamente de 2 dígitos... Então, você está perdendo dinheiro se você aplica hoje na poupança. E ainda tem muita gente que aplica dinheiro na poupança achando que está ganhando, mas não está. Então, hoje em dia, até onde aplicar, você tem que saber. Exato. Aí nós vamos ter que fazer um podcast tem que ser maior, porque a gente vai ter que falar dos investimentos de liquidez imediata. Isso aí. Dos investimentos de liquidez,
como é que é? Que tem um prazo para retirada, que você não consegue retirar. Pré-fixado, pós-fixado. Pré-fixado, pós-fixado. E aqueles que você consegue retirar imediatamente o dinheiro investido. Sim. Porque você não pode pegar o dinheiro, por exemplo, da sua reserva de emergência e aplicar em algo que você precisa de tempo para retirar o dinheiro. Isso aí. Você também não pode pegar esse dinheiro da reserva de emergência e deixar ele só na poupança. Nem debaixo do colchão. Porque lá ele não está rendendo o suficiente. Então você tem que colocar em um lugar onde você consiga retirar esse dinheiro quando você precisar dele, porque ele é de emergência. Isso aí. Por essência, ele é de emergência. Agora, aquele de investimento de longo prazo, você pode jogar num Tesouro Selic lá para 2024. Você arrisca um pouquinho mais. Você joga para 2024, não tem problema. Cara, o mercado que eu vi lá, gosto. Tesouro Selic 2024 era 0 alguma coisa mais Selic. Pois é. 0 alguma coisa. Já é bom, porque a gente tem uma Selic de. Vamos conversar sobre economia. Mas o cara que. A gente vai traçar numa parada muito louca mas aqui, que a maioria da galera não vai entender nada. Juntou um contador com um administrador, não tinha outro lado para ir porque vamos lá. Inflação está subindo. Inflação subindo, eles vão aumentar a expectativa é subir ainda mais. Subir ainda mais o percentual da taxa Selic. Isso. Quanto mais subir, menos consumo, eles vão tentar frear o consumo mas através da taxa de juros. Mas é para controlar a inflação. Para controlar a inflação, mas eles vão continuar subindo por um bom tempo. Depois da inflação controlada, ele ainda vai continuar subindo mais um período. Para segurar a galera. Para poder segurar ainda mais a galera e achatar. Isso aí. Jogar a gente para baixo, para criar um sistema de deflação. Isso aí. Para depois ele encontrar um equilíbrio e começar a baixar de novo. Gente, isso é lindo. Então vai demorar uns 2 anos. Você acha? Uns 2 anos de subida? Pode. Não sei. Uns 2 anos de isso subida, tudo. estabilidade. Pode ser. E depois estabilidade. Começa pequenas quedas. Tipo assim, vai chegar a 10 alguma coisa, aí depois vai vir caindo para 9,75. Mas 9, as pessoas 50, que 10, não, 9, 55, as pessoas que 10. não entendem de economia, elas olham, elas podem até ficar assustadas. Mas a gente que está aqui, que a gente sabe que isso é super normal, a gente não se assusta, porque a gente sabe que isso é justamente para controlar a galera. Porque senão a galera sai gastando, comprando e pegando empréstimo. Inclusive, eu estava explicando para esses dias lá em casa lá, como é que a taxa de juros pressiona a economia para que a gente não compre. Para que a gente desestimule a compra. Tá tudo atrelado. Muito legal, né? Aí desestimula a compra e faz com que você diminua também a questão da inflação, do aumento do valor dos produtos. Isso. Gente, eu vou ter que parar, mano. Ó, já tem tá quase uma hora. Já tem quase uma hora, o Dedé já tá ali chorando, porque deu 5 horas da tarde. Quando dá 5 horas da tarde aqui na gravação. Vamos marcar de Inclusive, novo, eu vou falar aqui para vocês, isso aqui é gravado. Tá? Ele já fez o podcast dele, já tá cansado. Sim. Aí ele fez um vídeo. O vídeo individual. Aí eu falei pra ele assim, não, fica aqui, cara, vamos bater um papo, vamos conversar sobre esse assunto de finanças, vai ser um assunto legal. Dedé já tá ali triste, que já gravou tanto hoje. Dedé chega a estar com o dedo doendo, já de tanto alt-tab. Apertar ali, né? Rapaz, ó, vamos ter que marcar outro dia de novo. Agora vem vir você e o César. Isso aí, pra falar do 027. Pra falar do 027. 027 vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E assim, obrigado cara, pelo convite. É bom que a gente acabou de se conhecendo melhor. Não, e olha que gerou a gente até foi uma intimidade. Falando, foi demais. Eu nem sabia que você era contador. Gerou uma sincronia agora aqui, né? Rapaz, ó, vou desligar as câmeras aqui, mas o papo vai continuar, tá? Tchau, gente. Um abraço. Falou, um abraço, até a próxima.